Os médiuns de efeitos físicos são particularmente aptos a produzir fenômenos materiais, como os movimentos dos corpos inertes ou ruídos, etc. Podem dividir-se em médiuns facultativos e médiuns involuntários. Veja-se segunda parte, capítulo 2 e 4. Então, os médiuns de efeitos físicos, já foi passado o estudo sobre eles, lá no capítulo 2 e 4. E aqui ele vai dar uma explicação mais sucinta para que a gente comece a sedimentar a informação. E essa didática do Kardec é muito interessante, porque ele foi falando das principais mediunidades e agora ele faz uma síntese dessa principal mediunidade, depois ele faz um resumo das principais mediunidades, para que a gente fique bem consciente de que a mediunidade produz efeitos, produz sintomas, produz características. Os médiuns facultativos são os que têm consciência de seu poder e que produzem fenômenos espíritas por ato da própria vontade, conquanto inerente à espécie humana, conforme já dissemos, semelhante faculdade longe está de existir em todos no mesmo grau, e graças a Deus. Então, os médiuns, no caso aqui está simplesmente dizendo facultativos, mas como antes ele falou do efeito físico, vamos entender que os médiuns de efeitos físicos facultativos. Então ele sabe da sua capacidade e ele só vai produzir no momento certo, ele só vai permitir que ela seja produzida naquele momento mais apropriado a que aquilo se produza. E a gente falou, graças a Deus, que nem todo mundo percebe, nem tem no mesmo grau, porque uma mediunidade, podemos dizer, com certo nível de periculosidade, se a pessoa não se educar para o bem, não se educar para uma boa ética, uma boa moral, frente às responsabilidades da vida. Porém, se poucas pessoas há em quem ela seja absolutamente nula, mais raras ainda são as capazes de produzir uns grandes efeitos, tais como a suspensão de corpos pesados, a translação aérea e, sobretudo, as aparições. Então, principalmente no mundo moderno, onde existem muitas intoxicações, essa mediunidade de efeitos físicos mais ampla, com mais amplas possibilidades, para produzir grandes fenômenos, ela vai ser mais rara. Produz alguns fenômenos menos característicos. E olha que ele fala que em poucas pessoas há em que elas são absolutamente nulas. Então a mediunidade de efeitos físicos, ela tem, quanto mais puro o meio onde nós estivermos, mais efeitos físicos ela vai ser possível nós produzirmos com a mediunidade. Isso porque, para produzir o efeito físico, tem que produzir megaloplasma, ectoplasma e tantas outras substâncias que a gente ainda não conhece todas. Mas para produzir isso, nós temos que ter os ossos bons. E no meio extremamente intoxicado, principalmente com os metais pesados, e com a ingestão de alguns alimentos que contêm substâncias que faz com que a gente perca cálcio, então vai enfraquecer nossos ossos a produção desses fenômenos. Nossos mentores e protetores, então, a regulam para que isso não aconteça, e mesmo assim, caso aconteça, eles vão estar sempre buscando controlar. E a energia gasta para produzir um efeito físico é muito mais útil para que ela seja produzida para tratarmos espíritos em desequilíbrio. Os efeitos mais simples são a rotação de um objeto, pancadas produzidas mediante o levantamento desse objeto, ou na sua própria substância. Embora não demos importância capital a esse fenômeno, recomendamos, contudo, que não sejam desprezados. Então, os fenômenos das pancadas, de rodar material, de produzir alguns movimentos controlados ou não por médiuns, nós temos, conforme Kardec nos lembra, que nós temos que ter o cuidado para que a gente possa vigiá-lo, para que ele aconteça dentro dos padrões aceitáveis de segurança. Tá? E que ele não dá tanta importância a essa mediunidade, porque ela é muito fácil de ser usada pelos espíritos inferiores, mas elas não podem ser desprezadas de forma alguma. Podem proporcionar ensejo a observações interessantes e contribuir para a convicção dos que os observam. Cumpre, entretanto, ponderar que a faculdade de produzir efeitos materiais raramente existem nos que dispõem de mais perfeitos meios de comunicação, quais a escrita e a palavra. Em geral, a faculdade diminui, no sentido
aqui é a proporção que se desenvolve em outro. Melhorou para os médiuns, né? Se você tem psicofonia, psicografia, a mediunidade de efeitos físicos vai diminuindo e a mediunidade de psicografia, psicofonia, evidência vão aumentando. Então é melhor ver, falar e escrever do que produzir efeitos físicos que podem ser perigosos para o médium e para quem está em torno dele. Depende de que tipo de espírito está manipulando. Naquele filme O Exorcismo de Emily House, ali traz para a gente um conjunto de informações que, para quem já estudou bem o livro dos médiuns e o livro dos espíritos, sabe que tipo de classe de espíritos estavam sendo mexidos ali, estavam lidando, e o tipo de fenômenos que eles poderiam produzir. É importante assistir o filme, mas é importante ler o livro dos médiuns e o livro dos espíritos antes, para que você, ao assistir o filme, você entenda todos os meandros das situações do que estava acontecendo. Portanto, sempre é de grande valia estudarmos a mediunidade para entendermos o ciclo evolutivo da vida e a importância de estarmos trabalhando para o bem-estar da humanidade e pelo nosso próprio bem-estar e dos nossos familiares. Principalmente os nossos familiares que se encontram no mundo espiritual. Por serem nossos familiares e termos afinidades com eles e eles conosco, nos amparam, nos ajudam, nos intuem, livrando-nos de alguns problemas que poderiam nos acontecer se estivéssemos sozinhos. O médium nunca estará sozinho. Estará sempre protegido de seus amigos e seus companheiros espirituais, que eram companheiros espirituais das suas andanças em vidas anteriores. Portanto, evangelize-se para que eles também se evangelizem. Fique com Deus, fique com Jesus, que a luz envolva seu caminho.